Olá, amigos do canal Em Família. Estamos aqui reunidos para estudar a lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo para se juntar a nós nesse estudo. Fique à vontade aí para fazer seus comentários sobre a lição. Aproveite também, curta o vídeo, que é muito importante aqui para o canal. Tá bom? Nós vamos dar seguimento no estudo do Evangelho de João. Essa semana nós estamos na lição número 11, que traz o título O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou com o Júnior aqui, nós vamos estudar juntos com vocês esse assunto muito interessante do Evangelho. E antes de partirmos propriamente para o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para estudar a Tua palavra, aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Te pedimos que fique com cada um de nós aqui, cada estudante da Bíblia, que o Espírito Santo possa nos guiar nesse estudo e possamos tirar lições práticas para a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, ela nos traz o verso para memorizar, que está em João, capítulo 14, o verso 26. Vamos ler juntos. Diz assim: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, aqui é um verso bem significativo, né? Nosso estudo dessa semana. Vamos estudar, nos aprofundar nesse tema, que é a Trindade no Evangelho de João. E aqui no sábado, né, o autor traz para a gente que esse assunto é um assunto que causa muita dificuldade, muitas vezes, para nós, seres humanos, de compreendermos, né, completamente toda a sua natureza. Inclusive, é material de muito estudo por bastante tempo, né? As pessoas tentam compreender a natureza da Trindade. Mas ele vai dizer que não é por nós não compreendermos completamente que nós vamos rejeitar esse ensino bíblico, né? Então, a lição dessa semana vai nos ajudar a compreender melhor, vai nos mostrar alguns caminhos que nós podemos seguir para ter essa compreensão, né? Como funciona a Trindade no plano da redenção, mais especificamente. Né? Então, nós vamos ver isso. O João apresenta isso no seu evangelho, esse tema, é um tema presente no evangelho de João, e nós vamos estudar um pouco mais sobre isso essa semana. Legal, né? Outro ponto importante de destaque aqui no estudo de sábado é que o autor diz que João nos mostra que se nós quisermos compreender a Deus, e aí está incluso, né, as três pessoas da divindade, nós devemos olhar para Jesus, né, e para a revelação da palavra. Então, é em Jesus, na revelação das Escrituras, que nós encontramos tudo o que nos é revelado. Nem tudo nos é revelado, né? Mas o que está escrito nós podemos compreender, podemos entender a partir de uma revelação divina e viver por esses ensinos bíblicos, como Alexandre destacou. Além disso, a lição de sábado diz que isso vai transformar o nosso modo de ver, não só o relacionamento das três pessoas da divindade, mas o relacionamento deles, né, de Deus conosco, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos vai ser afetado por este ensino. Assim, eu acredito que nós podemos avançar para o estudo de domingo, né? A partir de domingo, cada dia aqui vai avançando na nossa compreensão a respeito desse tema. O primeiro tema apresentado no estudo de domingo é o Pai Celestial, certo? Então, nós vamos ter aqui contato com tudo que a Bíblia diz, nos apresenta ali no Evangelho de João, a respeito do Pai, essa primeira pessoa da divindade. O texto vai começar nos dizendo aqui que, assim como todo o restante da Bíblia, da palavra de Deus, o Evangelho de João, ele é escrito a partir de um ponto de definição.
que é a criação de tudo que existe por Deus, certo? É a história que nos é apresentada em Gênesis. Então, esse ponto de vista, né, esse ponto de partida é inegociável, certo? Então, a partir daí, o autor vai destacar aqui na criação a humanidade, a nossa criação, certo? E vai dizer que era propósito de Deus, ao criar a humanidade, certo? Que nós vivêssemos em harmonia amorosa com Ele e com os outros seres criados. Então, foi propósito de Deus na criação um relacionamento com a humanidade. Infelizmente, né, nesse processo da nós sabemos a história, né, com a entrada do pecado, esse relacionamento foi afetado, né? Infelizmente foi afetado. Então houve aí uma ruptura, né, desse relacionamento do ser humano com Deus, né? A lição vai colocar aqui para nós. E Jesus, né, veio restaurar esse relacionamento que nós tínhamos com o Pai, né? E além disso, de restaurar esse relacionamento, ele veio também trazer ao conhecimento da humanidade o caráter de Deus, né? Porque nós sabemos que as estratégias de Satanás ali naquele momento foi também denegrir a imagem de Deus, né? Que o ser humano tinha de Deus. Então, Colocar em dúvida, né, Ale, esse caráter de Deus. exatamente. Então, esse propósito faz parte do plano da redenção também, né? Restaurar o nosso relacionamento com Deus e a imagem de Deus também, o caráter de Deus ser restaurado. Ale, aqui na lição de domingo, um destaque também importante é para a submissão de Jesus, que ele mesmo se impôs, ele mesmo aceitou essa submissão a Deus. Ele, como Deus, escolheu se submeter à vontade do Pai, né? Para cumprir esse propósito, vivendo de acordo com a sua orientação, diz aqui o texto. E aí a pergunta número 1 já traz algumas referências bíblicas aqui em que nós podemos ver a atuação direta de Deus, que a palavra fala sobre a atuação de Deus nesse plano da redenção, certo? Nós podemos destacar aqui alguns textos, né, para a gente constatar isso juntos. O primeiro texto, por exemplo, é João 3, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Está com o texto aberto aí, Ale? Posso Lê ler para a aqui. gente. O que fala a respeito de Deus? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira obra de Deus é essa. Entregou o seu Filho, certo? Amou o mundo e entregou o seu Filho para salvá-lo, certo? Nós podemos destacar aqui também o terceiro texto mencionado na lição, que é João 6, o versículo 32. Vai trazer para nós aqui outra obra de Deus também. Vamos ler? A Lê pode ler e lendo para a gente aí, por favor. João 6:32 diz o seguinte: Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Olha só que legal. Então aqui nós vemos que é Deus quem nos dá Jesus como o pão da vida. Esse é o verdadeiro alimento. É isso que o texto está querendo dizer. É claro que Deus enviou o pão físico para salvar o povo naquele momento de dificuldade. Mas a principal dádiva, o principal presente de Deus é nos enviar Jesus Cristo. E o último texto que a gente pode destacar juntos aqui é João 6,45. Está aí do ladinho, o versículo 45. O que fala, Lê? Diz assim, o 45: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Legal, né? Então está dizendo aqui que Deus nos ensina, né? Ele ensina os seus filhos. Como um pai amoroso, ele nos ensina. Ele nos ensina através de Jesus, através das Escrituras. Acho que nós encerramos por aqui esse tema e avançamos para o próximo, não é?
Isso, vamos para a segunda-feira, então, traz o título Jesus e o Pai. E aqui na segunda, o autor começa desenvolvendo o assunto, né, deste dia, reafirmando, né, que por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus foi profundamente abalado, né? E a pergunta 2 vai mostrar bem isso, né? Nós vamos voltar lá a Gênesis, a referência a Gênesis 3, a partir do verso 7, e ali ficou bem claro essa ruptura, né? Quando o homem decidiu fazer a sua vontade, né? Decidiu desobedecer às ordens de Deus, uma das primeiras coisas que eles fizeram foram se esconder de Deus, né? Ou pelo menos tentar, né? Ou seja, aquela relação que eles tinham com Deus, eles abriram mão. É verdade, Ale. E aqui na pergunta 2, o destaque dessa leitura também de Gênesis é que Deus toma a iniciativa de procurá-los. Mesmo com essa ação do homem, da criatura, Deus toma a iniciativa de procurá-los para oferecer salvação. Esse é o destaque da lição aqui, que vai dizer assim: diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura à humanidade, certo? Ali entra em ação o plano da redenção, compreendido ali pela ação das três pessoas da divindade. Nós temos aqui a declaração do autor que diz assim: a restauração desse relacionamento quebrado incluía que uma das três pessoas da divindade encarnasse como ser humano. E aí é que entra o papel de Jesus. Jesus decide encarnar como ser humano e colocar em prática esse plano concebido pelas três pessoas da divindade, certo? Então vai dizer que Jesus veio para declarar a glória de Deus, como o Alexandre já destacou para a gente ali no sábado, e também para que por meio dele esse relacionamento fosse restaurado. Esses são os dois propósitos de Cristo ter encarnado e vindo até nós. E a lição segue com a pergunta número 3, perguntando que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos. Né? Aqui nós destacamos dois textos para ler com a nossa audiência, né? João capítulo 10, verso 30. João até pode ler esse texto para nós. E depois o verso 10. Então, pela ordem, vamos ler o versículo 30, que vai dizer assim, olha só. Eu e o Pai somos um, certo? Falando da unidade de Cristo com o Pai. O versículo 10 fala desse propósito, olha só. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que maravilha, né? Então, esses textos, esses que nós lemos e os outros que você pode fazer a leitura aí no seu estudo pessoal, vão mostrar a intenção, o desejo também de Deus, né? Porque muitas vezes, nós até estávamos comentando aqui entre nós, né? Muitas vezes as pessoas têm uma imagem de Jesus e uma imagem diferente de Deus, né? Então, aqui o intuito da nossa lição dessa semana é mostrar claramente para nós que o desejo de Deus, o Pai, é a nossa salvação. Ele nos amou, né? Assim como Jesus nos amou, Deus nos amou. Ele enviou o seu filho em favor da gente, né? Então, aqui a lição ela vai tentar nos mostrar que nós não podemos fazer essa separação, né? Seja de alguma forma que nós queiramos. Mas não, Deus também nos amou, né? E a lição ela vai trabalhar isso aqui durante essa semana. A lição vai pontuar aqui que a humanidade não conheceu e nem reconheceu a Deus. João fala isso lá no capítulo 17. Assim ele enviou o seu único filho para que pudéssemos ser conhecidos. Então, como nós já dissemos aqui, um dos propósitos da vinda de Cristo a este mundo foi nos mostrar esse amor de Deus, o caráter de Deus, as suas intenções para a humanidade. Muito legal, né? A gente encerra esse estudo aqui, avançando para terça-feira, que vai falar sobre isso. Conhecer o Filho é conhecer o Pai.
Então nós percebemos que o nosso estudo semanal ele vai aqui numa progressão desse ensino, né, sobre a Trindade. Nos apresentou no domingo Deus, o Pai Celestial, aqui na segunda-feira o relacionamento de Jesus com o Pai, e aqui ele vai reafirmar na terça-feira que conhecer o Filho é conhecer o Pai. E a lição começa nos dizendo exatamente isso, que João descreve como Jesus realizou atividades que apontavam para o Pai. Então, os seus sinais, os seus ensinos, tudo que ele viveu apontava para Deus, para o Pai, certo? Inclusive, o autor faz um parêntese aqui para dizer que a palavra Pai, essa expressão, aparece muitas vezes no Evangelho de João. E tanto no Evangelho de João como nas cartas que ele escreve, é a maior aparição desse termo, né? Dizendo que ela totaliza mais de um terço desses usos no Novo Testamento. Então é um tema muito recorrente, Jesus falando da sua relação com o Pai. E para falar sobre isso, nós destacamos 3 pontos aqui da lição em que Jesus ele é representante do Pai na Terra, digamos assim. O primeiro deles é esse, que ele veio para cumprir em carne humana a vontade do Pai. Então Jesus vem para se submeter à vontade de Deus, para mostrar para nós como é possível viver a partir da vontade de Deus, ter uma vida plena, certo? Outro ponto, Jesus também, ele veio para concluir a obra que ele havia recebido do Pai. Qual é essa obra? A obra de salvação, certo? Foi concebida na divindade. O terceiro ponto é que Jesus veio, o Pai o fez ser o único meio de acesso da humanidade a Deus. Ele veio para ser essa ponte, como Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legal, né? O estudo ele segue aqui, nos traz a pergunta número 4, né? E aqui nós vamos ter várias referências no Evangelho de João, mostrando, né, essa unidade, esse relacionamento de Jesus com o Pai. Como nós vimos aí, né, a expressão Pai, Jesus se referindo ao Pai, nós temos muitas referências, né, principalmente no Evangelho de João. Nós destacamos alguns aqui para ler com a audiência. Diz João capítulo 16, verso 27. Podemos ler esse verso. E o 17, verso 3 também, que mostra bastante esse relacionamento deles. Vamos ler nessa ordem, então? Então vamos primeiro para João 16, verso 27. 27. Ok. Diz assim: Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Legal. O Legal, né? interessante nesse verso que ele começa dizendo que o Pai nos ama, né? É como nós dissemos no estudo da segunda-feira, né? As intenções de Deus, o desejo de Deus também é o mesmo do de Jesus, né? E ele faz essa ligação, né, entre o crer em Jesus e crer em Deus, certo? Então, no versículo 3 do capítulo 17, nós temos a outra leitura que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, aqui é a oração de Jesus, né, se referindo a Deus, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Legal, né? Então, o nosso estudo aqui da terça-feira vai finalizar mostrando isso, né? Que Jesus, durante o seu período aqui nesta terra, ele não teve reservas, né? Quando o assunto era esse relacionamento com Deus, né? Então ele sempre deixava bem claro nos seus ensinos, né? Quando ele estava com seus discípulos, para as pessoas, que ele veio fazer uma obra do Pai, né? Que a vontade dele era a vontade do Pai. E a lição vai terminar com esta afirmação, né? Ela cita aqui: que testemunho poderoso da proximidade de Jesus com seu Pai Celestial. Muito bom. Então, eu acho que nós concluímos essa primeira parte do estudo e podemos avançar para o estudo de quarta-feira. Quarta-feira nós temos o Espírito Santo, né? Então aqui nós já vamos para outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né?
E a lição ela vai começar aqui nos mostrando que o Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho, né? Até agora nós vimos bastante referências sobre Jesus e sobre o Pai, né? E o Espírito Santo não é tão destacado, mas não é por isso que ele não tenha um papel crucial, né, no plano da redenção, né, na missão que Jesus veio cumprir a este mundo. Inclusive, a pergunta número 5 vai nos questionar isso. Qual é o papel, a importância do Espírito Santo nesse processo? Né? Nós temos aqui João, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Né? E no verso 13 do capítulo 1, lá João vai dizer, né, que nós nos tornamos filhos de Deus, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui nós temos o papel do Espírito Santo é essa transformação, esse convencimento, né? Como nós falamos, Jesus veio transformar, restaurar o caráter de Deus em nós, né? E quem faz essa transformação no nosso coração, esse convencimento, é o Espírito Santo. Hein, Ale? E é legal destacar que nesses textos aqui que nós recebemos, essas referências bíblicas, está dito isso de forma indireta, né? Não está aparecendo o nome Espírito Santo, mas nós entendemos pelo texto que essa é uma obra do Espírito Santo. Em outros textos bíblicos fica claro isso, né? E avançando no nosso estudo, nós podemos ver aqui a pergunta 6, que traz uma série de referências bíblicas a respeito da obra do Espírito Santo. Nesses textos, sim, nós vamos ter aqui referências diretas ao trabalho do Espírito Santo. Nós destacamos aqui um verso para lermos juntos também, para exemplificar, mas nós vamos deixar para o final desse dia. Antes, nós vamos ver aqui o que o autor fala sobre as obras do Espírito Santo, sobre esse trabalho. E ele traz um texto do livro Desejado de Todas as Nações falando sobre isso, certo? Dizendo que o Espírito Santo era a maior dádiva que Jesus podia solicitar ao Pai para exaltar o seu povo. Então, Jesus, em suas orações, muitas vezes pede ao Pai o presente, o dom, a graça do Espírito Santo atuando em favor dos seus discípulos, de todos nós. Né? Então, o autor considera aqui, o autor do livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, considera o Espírito Santo uma dádiva, um dom, um presente. Certo? E conclui dizendo que o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação do Espírito Santo. Que legal, né? Então nós precisamos ter essa compreensão. Aí nós podemos ler o verso que nós destacamos aqui dentro das referências que são dadas na pergunta 6, que é João capítulo 16, a referência é do 7 ao 11, nós podemos ler o versículo 8. Olha só o que diz o versículo 8. Lê para a gente, Ale. Vamos ler aqui. O versículo 8 diz assim: Quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito legal, né? Então nós temos aqui o trabalho direto do Espírito Santo de convencimento, atuando na mente e no coração daqueles que creem em Deus. Muito legal. O estudo de quarta-feira se encerra falando sobre isso. A chave para sabermos o que é certo, verdadeiro, o que é bom, é nos submetermos a nossa razão e experiências à palavra de Deus por meio do convencimento do Espírito Santo. Muito legal, né? Então nós podemos avançar aí para quinta-feira, a última parte do nosso estudo vai falar da oração de Jesus. Finalmente aqui nós chegamos ao capítulo 17 de João, né, onde nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração é muito legal porque ali Jesus expressa, né, através de palavras ali, e se dirigindo a Deus, ao Pai, demonstrando muito amor por seus discípulos, né, e por cada um de nós, né, isso. E nessa oração
ele faz esse destaque desse relacionamento que ele tinha com Deus, né? Ele tenta passar ali, transmitir para os seus discípulos, mais uma vez, esse relacionamento. Hein, Ale? É legal a gente destacar aqui, contextualizar com a nossa audiência, qual é o plano de fundo dessa oração sacerdotal que está registrada no capítulo 17. Aqui nesses últimos 3 capítulos, né, nós vamos ver ali a reunião de Jesus com seus discípulos, a última Páscoa, a última ceia que eles têm juntos. Jesus já deu várias orientações e no final dessa reunião, dessa refeição, ele realiza essa oração tão poderosa. Fica aqui a nossa sugestão também de leitura do capítulo 17. Como Alexandre disse, uma oração em favor dos seus discípulos e de todos nós que passamos a crer em Deus através de Jesus Cristo. Isso mesmo. E aqui na quinta-feira, o autor da nossa lição vai trabalhar um pouquinho esse capítulo, né? E aqui, como nós já dissemos, Jesus ali estava transmitindo para os seus discípulos esse relacionamento que ele tinha com Deus. E o desejo dele era que os seus discípulos desenvolvessem esse mesmo relacionamento, né? Que eles fizessem parte dessa união, né? A lição pontua aqui. Além disso, queria que os discípulos desenvolvessem o mesmo relacionamento, né, que Deus tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Inclusive, aqui na questão número 7 da nossa lição, ela vai trazer o capítulo 17, e nós vamos ter aqui várias frases, várias palavras que vão demonstrar, né, que vão nos mostrar essa relação íntima que Jesus tinha com o Pai. Nós podemos até destacar alguns, né? Nós temos aqui trazidos pela lição algumas expressões e nós podemos destacar alguma leitura aqui do capítulo 17 para nós lermos juntos. Vamos ler o versículo 21. Olha só que versículo bem representativo desse desejo de Jesus de que nós tivéssemos o mesmo relacionamento com Deus que ele tinha, próximo, íntimo. Ale, consegue ler para a gente capítulo 17, versículo 21? 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que legal, né? Que leitura maravilhosa, bem representativa desse nosso último estudo de quinta-feira, a oração de Jesus. Esse era o desejo dele. E a lição vai trazendo para nós aqui outras partes desse texto que falam sobre isso. Mas ela destaca, ela coloca um contraponto, dizendo que, à primeira vista, quando muitos estudam essa oração sacerdotal de Jesus do capítulo 17, o tema evidente pode ser saltar aos olhos que seja a unidade e o amor. E é verdade, Jesus prega sobre isso, ele ora sobre isso, a unidade e o amor. Mas tem um outro tema muito importante, que é o tema da verdade. Jesus veio para nos trazer a verdade sobre Deus, né, como nós já vimos aqui no nosso estudo. Então, ele vai dizer aqui assim, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 17, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, certo? Outros textos aqui vão falar sobre isso, né? Ele se refere a um Deus verdadeiro, se refere assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti. João 17, versículos 6 e 8. Então, aparecem vários pontos aqui dessa oração esse tema da verdade. Qual é a verdade? Que Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo estão empenhados na salvação da humanidade. E infelizmente, né, esse é um assunto que se estende até os nossos dias, né? Nós somos bombardeados diariamente por conceitos muitas vezes errados de Deus, né? E nós estamos aqui estudando a sua palavra justamente para isso, né? Para conhecer o caráter de Deus, as suas intenções para cada um de nós, né? Então, por isso que é importante
nós estudarmos a palavra de Deus, né? Para nós não termos dúvida a respeito do caráter de Deus, da sua vontade para a nossa vida, né? E a lição conclui esse estudo aqui, Ale, dizendo para nós assim, que Cristo foi até as últimas consequências para cumprir a sua missão, né? É tão importante essa recuperação desse nosso relacionamento com Deus, né? Desse redimensionamento, né? Dessa exaltação da imagem de Deus, da imagem verdadeira de Deus, e Cristo foi até as últimas consequências. A lição considera isso. Se a verdade não fosse tão importante, por que Jesus iria tão longe? Né? E Jesus foi longe, ele foi até a morte, morte de cruz. A lição conclui aqui dizendo que Jesus enfrentou dificuldades, foi rejeitado, certo? Sofreu indiferença do seu povo e de alguns discípulos. Alguns o negaram, outro o traiu, certo? Ele foi resistente a diversas provações, certo? Se submeteu à vontade do Pai em todas as situações e morreu na cruz. Morreu pelas mãos daqueles por quem ele tinha vindo salvar. Então, ao olhar para o sacrifício de Cristo, ao olharmos para o que Cristo foi capaz de suportar e de quão longe ele foi pela nossa salvação, nós enchemos o nosso coração de gratidão, primeiramente, e de desejo de nos relacionarmos com esse Deus amoroso. Isso é muito legal, né? Porque nós começamos o nosso estudo falando da Trindade, né? Que seria o assunto dessa semana. E realmente muitas pessoas não compreendem muito bem, né, como funciona a Trindade, né? Mas uma coisa nós temos certeza, né, que nós estudamos essa semana, é que as três pessoas da Trindade, elas estão unidas em um único propósito, que é a nossa salvação, né? Amém. Deus, mais uma vez, Deus nos amou, Jesus nos amou, né? E o Espírito Santo está empenhado pela nossa salvação e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa questão aí nós não podemos ter dúvidas, né? E assim nós encerramos nosso estudo dessa semana. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto no Evangelho de João. Nós estamos muito felizes com a sua companhia. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que você gosta, da sua igreja, com a sua família. Se inscreva no nosso canal também. E esperamos você na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá.